Porque aqui é, se temos tal esperança, usemos de ousadia no falar. Ah, mas eu não uso de ousadia no falar. Ah, mas você tem esperança? Porque se temos a esperança, vamos falar com ousadia. 2 Coríntios, capítulo 3, nós não vamos ler todos os versículos do capítulo, porque nós vamos falar de alguns deles aqui, mas vamos ler o versículo 5, e em seguida nós vamos orar. 2 Coríntios 3, 5. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Deus bendito e poderoso. Ah, Senhor amado, nesse momento nós precisamos da sua palavra. Por favor, ó Deus, guia-nos, Senhor, nas Escrituras e toca os nossos corações. Nos faça, Pai, sair daqui diferente do que entramos, tocados, sim, pela Tua palavra, cheios, Pai, do Teu Espírito Santo, dispostos a colocar em prática o que temos aprendido. Traz a nós, Senhor, uma reflexão, traz para nós, Senhor, um abate, para que realmente possamos refletir como está a nossa alma. Para que nós, Pai, não venhamos a viver a vida cristã normalmente, no automático, mas que haja uma profunda reflexão nas nossas vidas, para que possamos, Pai, viver da maneira correta. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paulo, aqui, ele vai tratar e falar de pontos aqui muito importantes e, ao mesmo tempo, muito fortes. Que essas coisas que ele vai mencionar aqui, ele vai falar aqui, eu espero em Deus que nos faça refletir, que nos faça pensar como nós temos vivido a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã. Como que tem sido? Porque às vezes nós vivemos um automático. Vamos vir aí nas quintas, nos domingos, vamos reunir no sábado, na oração, vai ter o evangelismo. Fazemos estas coisas, mas aí nós acabamos fazendo essas coisas já de costume. Já é um costume às quintas-feiras nos reunirmos. Já é costume aos domingos nos reunirmos. Já é costume nos sábados evangelizarmos. Já é costume no sábado nos reunirmos para orar, ou outro dia da semana. Já é uma vida, um serviço que é feito costumeiro. Não há uma paixão, não há ali uma dedicação, não há ali, às vezes, sequer uma esperança e uma expectativa de que aquele dia vai ser diferente. Vamos no culto, na oração, no evangelismo, às vezes sem uma expectativa. Hoje eu vou, hoje vai ser feito, hoje algo sobrenatural vai acontecer. Apenas fazemos. Mas às vezes não há em nós uma fé realmente, como Jesus diz, de mover montanhas. Não há realmente em nós uma expectativa, uma esperança de que almas realmente ali se dobrem naquele momento, pessoas ali clamem a Cristo, ou o céu se rompa no momento da oração e recebemos aquilo que nós estamos pedindo. Estamos fazendo, mas às vezes sem realmente o coração entregue ali. Estamos orando com a mente, mas às vezes sem o coração. Bem, Paulo vai falar de algumas coisas aqui e que vai servir para o nosso raciocínio, a nossa reflexão. Primeira coisa que ele fala aqui, capítulo 3, versículo 1, é o seguinte. Versículo 17 do capítulo 2, ele encerra esse capítulo, né? Ele encerra esse trecho aqui dizendo o seguinte: porque nós não somos como muitos,
falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. A vida do apóstolo Paulo e o seu ministério não foi um ministério de falsificação. Ele não estava vivendo o apostolado para se aproveitar da igreja. Ele não estava pregando uma mensagem para enganar as pessoas. Ele estava ali no versículo 17, com sinceridade, como se ele estivesse falando de Deus na presença de Deus, falando de Cristo na presença de Deus. Ou seja, como se o próprio Deus estivesse ali olhando e vendo qual é a pregação de Paulo. Então ele não iria em momento nenhum ele querer enganar, ludibriar, querer de alguma forma ali misturar o evangelho ali para enganar os irmãos ou se aproveitar da igreja. De forma nenhuma. Ele diz, porque nós não somos como muitos. Já naquele tempo, já existia muitos falsificadores e enganadores. Aí ele entra no 3. Porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Então veja, será que eu, apóstolo Paulo, e outros que estão junto com ele, precisa de alguma recomendação? Precisa que alguém envie uma carta ali dizendo, olha, este é o apóstolo Paulo, um homem honesto, um homem honrado, um homem sincero, um homem que dá a vida pelo evangelho, um homem que ama Cristo, e eu, irmão fulano de tal, assino embaixo que esse irmão é fiel. Será que Paulo precisa de alguma recomendação, principalmente para esta igreja de Corinto? Será que ele precisa que alguém assine por ele, dizendo que realmente Paulo é confiável? E aí ele vai dizer no versículo 2, ele não precisa dessa recomendação, porque vós sois a nossa carta. Veja, vocês estão aí, Corinto. Essa igreja existe, Corinto, porque alguém lhes pregou. E quem lhes pregou? Eu preguei a vocês. Eu fui a vocês. Eu estive ali entregando a minha vida, seja em momentos de afronta, em momentos de dificuldade. Eu estive ali pregando e falando. Portanto, vocês são a nossa recomendação. A igreja nasceu e está ali. Vós sois o nosso resultado. O resultado da pregação, o resultado da piedade, o resultado da entrega. A igreja está aí para isso. E a pergunta para nós é, nós somos pessoas que podem ser recomendáveis? Pessoas que vão ser recomendadas por outros ou recomendadas por Deus para fazer um trabalho, para fazer uma obra? É claro que nós vamos pensar, não, eu tenho frutos na minha vida, eu tenho esse fruto, eu tenho aquele fruto, eu tenho aquele fruto lá. Ok, amém por isso. Mas o que Paulo está tratando aqui não é sobre fruto. O que Paulo está tratando aqui é sobre o trabalho que ele tem feito na missão, no evangelismo, na pregação e o resultado que isso tem gerado. Então, essa é a confiança, essa é o carimbo. Então as pessoas vão olhar para Paulo e vão falar, será que Paulo realmente, nós vamos ajudar Paulo, vamos enviar Paulo para aquele estado, vamos enviar Paulo para aquela nação? Será que Paulo realmente é confiável? Olha para a igreja de Corinto, vê se ele é confiável ou não. Eles são a carta de recomendação. Lá está dizendo, eles são o resultado, são eles. Então pergunta a eles se é ou não é. Então essa igreja ali, ela nasceu, essa igreja ali formou, claro, pela graça de Cristo, pela obra de Deus, isso é óbvio, mas porque Paulo foi ali, pregou com êxito e essa igreja começou. Mas não apenas isso, não é apenas Paulo pregou e tem números, porque a recomendação não é números. A recomendação, versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Não é apenas uma carta qualquer, eles não são apenas um resultado qualquer.
Não são apenas pessoas qualquer que estão enchendo a igreja. São pessoas que são uma carta do próprio Cristo. São pessoas que tiveram uma vida mudada, uma vida transformada, uma vida alcançada por Deus. E isso, de fato, carimbava o selo do apóstolo Paulo como um pregador, como alguém confiável, como alguém recomendado. Então essa é a pergunta para nós. Será que somos pessoas que podem ser recomendadas para o ministério? Para o testemunho? Para a conversão de outros ao nosso redor? Ah, sim, eu sou, irmão, eu sou sim recomendável. Tá, qual é a carta de recomendação? Olhando na minha vida, qual é a carta de recomendação que eu posso apresentar e mostrar? Olha aqui o resultado. Olha aqui, pessoas convertidas. Olha aqui, pessoas entregues a Cristo. Quais são as cartas de recomendação? Mais uma vez, não são números. A gente pode começar a pregar um monte de mensagens aqui, tocar no coração das pessoas, mensagens emotivas, mensagens de coach, mensagens, um monte de baboseira que tem por aí, e podem vir várias pessoas. Ah, eu gosto disso. Ah, isso toca meu coração. Isso me emociona. Mas essas pessoas, elas são a carta de Cristo? Hoje as igrejas estão abarrotadas de pessoas. Estão lá, pessoas vão aos domingos e outros dias da semana, estão lá cantando, apaga-se as luzes, show de luzes, elas cantam, elas choram. Essas pessoas são a carta de Cristo? Pessoas que supostamente se converteram, de fato se converteram? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Se de fato se converteram. Não é a quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas numa igreja não significa nada. A não ser se realmente são pessoas comprometidas, dedicadas, pessoas que realmente entregaram a sua vida a Cristo. Isso é o que realmente importa. Não é a quantidade de pessoas. Porque muitas pessoas vão estar sentadas no assento da igreja, descendo para o inferno. Descendo para o inferno. Porque não é a quantidade, é a qualidade das pessoas. Veja, ele continua ainda falando. Versículo 5, como que ele fazia isso? Como que Paulo ia, como que Paulo pregava, como que as pessoas eram alcançadas por Cristo? Versículo 5, versículo que nós lemos. Não que sejamos capazes por nós. Não é a nossa força, não é a nossa mentalidade, não é o nosso conhecimento, não é a forma e a maneira que nós criamos. Não é isso. Versículo 5. A nossa capacidade vem de Deus. A habilidade que ele tinha, a capacidade que ele tinha, o poder que ele tinha, vinha de Deus. Certo pregador uma vez disse que nós, e a igreja hoje, ela não precisa de métodos novos, estratégias novas, formas novas de ganhar pessoas. Elas só precisam ser justamente capacitadas por Deus. As pessoas só precisam realmente ter o poder de Deus. Caso contrário, são métodos, são maneiras, são formas que por muitas vezes podem até lotar locais, mas não alcançar corações de pessoas. E o que realmente Deus quer é alcançar o coração das pessoas. Portanto, tudo o que nós fazemos, pregar o evangelho, testemunhar para alguém, chamar alguém à nossa casa para comer ou visitar a casa de uma pessoa, tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos dizer para essas pessoas, estamos sendo capacitados por Deus para fazer estas coisas ou isso vem de nós mesmos? Porque se porventura vem de nós mesmos, não há resultado. É apenas cansativo demais ter que fazer algo, enfadonho, é cansado, é pesaroso. Ah, eu não queria fazer isso, porque está vindo de você mesmo. Mas quando você é capacitado por Deus para fazer uma obra, aí sim vem os resultados. Então o ponto é,
tudo o que nós estamos fazendo até hoje tem sido porque estamos capacitados por Deus ou capacitados por nós mesmos? Capacitados pelo nosso achismo, capacitados pelo nosso conhecimento, capacitados por qualquer outra coisa, menos capacitados por Deus. Estamos dependendo de quê para fazer a obra de Deus? Estamos realmente dependendo de Deus ou dependentes do nosso próprio entendimento, nosso próprio conhecimento, do nosso próprio achismo? Do que nós estamos dependendo? Estamos confiando em quê? Paulo aqui vai dizer certamente que a capacidade dele vem de Deus. Porque no 5 ele diz, nós não somos capazes. Nós não temos condições de fazer isso. Não temos condições de pregar e almas se converterem. Não temos condições de nada. E tudo que foi feito é porque é de Deus a capacidade. Continuando. Versículo 6. O qual, Deus, nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Olha que coisa. Eu e você somos ministros de um novo testamento. Algo novo. Um testamento novo. E nós fomos feitos ali pregadores, ministros, alguém que está carregando isso e precisa entregar para alguém. Nós somos essas pessoas. E ele diz, versículo ainda 6, não da letra, mas do Espírito. Eu e você, irmãos, somos ministros do Espírito. Não mais da letra. Não mais daqueles 10 mandamentos. Não mais daquela, como ele vai dizer aqui, da morte gravada em pedras. Não mais disso. Agora do Espírito, que traz uma vida nova, que traz regeneração, que traz mudança. Nós agora somos ministros disso. Não do Antigo Testamento. Existem hoje exímios pregadores, pessoas fantásticas que pregam sobre o Antigo Testamento. Ministros do Antigo Testamento. Nós não fomos chamados para ser ministros do Antigo. Fomos chamados para ser ministros do Novo. E o Novo que traz o Espírito. E aí, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não poderiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, qual é transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito, o Novo Testamento, é de maior glória, é de maior coisa maravilhosa. E é disso que nós estamos sendo feito ministro. Disso que nós estamos pregando. Disso que nós estamos testemunhando para as pessoas. E aí, versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Olha que coisa maravilhosa. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Por quê? Porque pessoas vão ficar presas àquilo que tem menos glória. Porque pessoas vão ficar presas naquilo onde não há o Espírito, no Antigo Testamento, na lei, na letra. Mas não são ministros do Novo, onde traz o Espírito. E aí, versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Olha que coisa. Que esperança. Tendo, pois, tal esperança. Que esperança. Veja o que ele está falando sobre ser ministro de uma nova glória, de um novo testamento que traz mais glória, do Espírito. Veja tudo isso que ele está falando. Se temos esta esperança, a esperança de um novo testamento, do Espírito, de agora somos ministros do Espírito, pelo Espírito, frutificamos pelo Espírito. Você e eu temos ousadia no falar? Falamos com ousadia? Porque, veja,
Se vamos falar, mas temos medo, timidez, vergonha, se temos qualquer sentimento contrário, que não é ousadia no falar, a pergunta é, será que temos esperança? Porque aqui se temos tal esperança, usemos de ousadia no falar. Ah, mas eu não uso de ousadia no falar. Ah, mas você tem esperança? Porque se temos a esperança, vamos falar com ousadia. Não vamos ter medo. Não vamos ficar receosos. Vamos falar. Mas se porventura não temos uma esperança verdadeira, não cremos de fato na ressurreição, na libertação, no Espírito Santo, se não cremos nisso, logo nós não vamos falar com certeza, com propriedade, com fé, porque eu não tenho esperança nisso. Será que realmente é assim? Será que realmente é dessa forma? Será que... Não, mas e se eu falar? Falta em nós, talvez, uma verdadeira esperança. A esperança do Evangelho. Será que realmente temos essa esperança? É uma pergunta honesta. Vivemos os nossos dias, acordamos, vamos dormir, fazemos as nossas atividades, mas será que realmente em nós temos essa expectativa, temos essa esperança? Ou vamos lembrar só dessa esperança quando o irmão vai pregar sobre isso, falar sobre essa esperança, ou quando alguma passagem na Bíblia fala sobre a esperança realmente, tinha me esquecido. Ou será que todos os dias está ali o motivo do porquê você é cristão? Do porquê você segue a Cristo, de um dia vê-lo, de um dia estar com Ele, de um dia ser salvo. Será que todos os dias isso passa pela nossa cabeça? A expectativa, puxa, como que será o encontro com Cristo? Como que será lá no céu? Como que as coisas... Meu Deus do céu, eu fico... Será que isso passa em nós? Ou será que vivemos os nossos dias normais? Nem pensamos nisso, nem passa pela nossa cabeça. E aí, de fato, é a pergunta: será que temos tal esperança? Será que realmente temos essa expectativa? Temos essa esperança? Às vezes, não. Às vezes, não vamos ter. Às vezes, podemos ter esperança de outra coisa, mas não realmente de encontrar a Cristo, de estar com Cristo, da salvação eterna. E aí, por isso, nós não vamos falar com as pessoas com ousadia. Com ousadia. E por fim, versículo 13, ele diz: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, versículo 14, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O qual foi por Cristo abolido. Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Então veja, falando aqui do povo de Israel, quando lhes é pregado a Cristo, lhes foi pregado Cristo, falado de Cristo, então eles não conseguiam enxergar, porque é como se tivesse um véu, estivesse tapando ali os olhos e eles não estivessem conseguindo ver. Apesar deles acharem que estavam seguindo da forma correta, seguindo o verdadeiro Deus, fazendo as coisas da maneira correta para Deus, e não estavam enxergando a Cristo. Mas, quando eles se converterem ao Senhor de fato, então será retirado esse véu. Sabe, às vezes, de uma forma figurada, existe um véu sobre nós. O véu que nos impede, às vezes, de entender e de aceitar a palavra do Senhor como ela é. Justificamos, criamos obstáculos, problemas, barreiras, justamente para não ter que ouvir e aceitar aquilo que a palavra diz. E aí colocamos um véu. Não, é como, não, eu não quero ver, eu não quero saber, não é assim desse jeito. Não.
e continua vivendo ali achando que não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito, vamos seguir, vamos continuar, mas existe ali um véu que impede de nós enxergarmos verdadeiramente a Cristo. E aí, versículo 18. Mas todos nós, com a face descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Você é esse espelho? Eu sou esse espelho? Você reflete a glória do Senhor? Ou a glória do mundo? Ou a glória de Satanás? A forma como nós nos comportamos, a forma como nós nos portamos, nos vestimos, seja o que for, vai refletir alguma coisa. Ou a glória do Senhor, ou a glória do mundo. Não existe, não, eu reflito uma glória neutra, não existe isso. Ou você reflete a glória do Senhor, ou você reflete a glória do mundo, ou a glória de Satanás. E aí ele diz, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Somos transformados pelo Espírito do Senhor. Então veja, nós que temos a cara descoberta, ou seja, não há um véu nos nossos rostos. Não há um véu que esteja cobrindo ali, impedindo de nós enxergarmos. Queremos enxergar, queremos ver, queremos saber, queremos realmente nos entregar a Cristo. A questão é para nós sermos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Estamos sendo transformados? Estamos crescendo? Estamos melhorando? Estamos sendo edificados? Não, irmão, eu estou estagnado. Tem 1 ano, tem 2 anos, tem 10 anos que eu estou do mesmo jeito. Tem alguma coisa errada. Porque o texto vai dizer aqui, transformados de glória em glória. Está crescendo, está melhorando, está evoluindo. Não, irmão, mas tem muito tempo que eu estou do mesmo jeito. A face está descoberta? Ou a face está coberta? Ah, não, irmão, não tem necessidade disso não. Para que isso? Ah, para que tudo isso? A face está descoberta ou está coberta? A Escritura está falando, a palavra está falando, mas está criando empecilho? Está dizendo que não é? A face está coberta. Precisa tirar esse véu, precisa arrancar isso, se entregar a Cristo e aceitar a palavra de Deus como ela é. Gostemos ou não, a carne não vai gostar, a carne não vai querer. Mas se queremos encontrar com Cristo, se queremos estar com Cristo, temos que matar a nossa própria carne. Temos que morrer para nós mesmos. Essa é a primeira lei, é o primeiro ponto do Evangelho. Matar a si mesmo. Se isso não acontecer, esquece. Você não vai encontrar Cristo, não vai acontecer nada. Então veja, Paulo vem falando sobre vários pontos aqui, e eu encerro no capítulo 3, no versículo 1. Você pode ser recomendado por Deus, mediante a sua vida, a minha vida, uma reflexão individual. Será que podemos ser recomendados por Deus para uma obra, para uma tarefa, para alguma coisa que Ele quer? Podemos ser realmente recomendados por Ele ou não? Será que Deus confia em nós, assim como confiou no apóstolo Paulo e confiou nos discípulos a qual Jesus escolheu? Vamos orar.